Muito bom dia, este é o programa 70 vezes 7. Ontem, dia 9 de julho, o Sudão do Sul viveu um dia histórico proclamando a sua independência. Este é um novo começo para um país que, não tendo muitas razões para sorrir, tem na sua mão a esperança de quem vê o mundo pela primeira vez. O programa de hoje é uma reportagem sobre o auxílio que a Organização Católica Ajuda à Igreja que Sofre tem desenvolvido junto desta população. Nos próximos minutos vamos conhecer o drama desta gente e o significado da independência nas suas vidas. O Sudão é um dos maiores países de África e, apesar de ser muito rico em recursos naturais, como o petróleo, ouro e cobre, também é um dos países mais pobres do mundo. A região sul é tropical e fértil, habitada na sua maior parte por cristãos e tribos animistas. A região norte é deserta, preponderantemente muçulmana, tal como a região de Khartoum, a cidade capital do país, a partir da qual um governo islâmico e fundamentalista governa o país. Desde que os árabes apareceram pela primeira vez no Sudão, tem havido conflitos entre o norte e o sul por razões de ordem racial, religiosa e económica. Em 1983, em violação dos anteriores acordos de paz, o governo muçulmano declarou a Sharia, o código de leis do islamismo, por todo o país e começou a discriminar severamente a população negra. A revolta que explodiu no sul foi liderada pelo Exército de Libertação do Povo do Sudão, o SPLA. O governo reagiu lançando uma campanha de genocídio que deu início a uma das guerras mais sangrentas de África. Numerosos exércitos guerrilheiros fizeram parte deste conflito, mas nenhum semeou mais morte e terror do que o LRA, ou o Exército de Resistência do Senhor. Há uma longa história sobre as guerras que se passaram aqui. É a história deste lugar. Disputaram-se 3 guerras diferentes nesta paróquia de Katire. Quando chegou o SPLA, o Exército de Libertação do Povo do Sudão, expulsaram os soldados de Khartoum. E durante a guerra seguinte, William Nyon, que foi deputado de Garang, decidiu afastar-se do núcleo dominante do SPLA. Esta foi a segunda guerra e, posteriormente, a terceira foi o LRA. O Exército de Resistência do Senhor disse: juntem-se num sítio para podermos ter uma reunião. Seremos agora o vosso povo. Parecia que não iriam causar qualquer tipo de problemas, que iriam tratar toda a gente bem. Essa era a política deles. Depois de toda a gente reunida, disseram: não temos fome, somos vossos irmãos. Pensámos que tinham vindo com boas intenções. Esta paróquia está isolada da restante diocese desde 1992. Passaram cerca de 16 ou 17 anos desde a última vez que esteve aqui um padre. No ano seguinte, em 2008, decidi tomar uma atitude. Não existia possibilidade de fugir e não tínhamos para onde ir. Começaram a matar todos os homens. Eu vi com os meus próprios olhos. Todas as mulheres e crianças foram mantidas naquele lugar por 7 dias. Todos passavam fome. Não havia comida nem água. Muitas crianças morreram à fome. Não havia comida e nem mesmo água. Eu vi com os meus próprios olhos. Não existia praticamente estrada porque tinham explodido as duas pontes. São cerca de 50 quilómetros de Torit. Eu fui numa mota.
E há uma velocidade de caracol. Caí na estrada várias vezes, mas fui persistente. Tinha que conseguir chegar àquelas pessoas. Ainda estou viva porque corri como nunca tinha corrido antes e com toda a força que tinha. Os outros, que não tiveram força suficiente, foram mortos com uma katana ou abatidos a tiro. Todos os meus filhos foram mortos, exceto estes 3 dos quais Deus teve piedade. Eu fugi com eles. Os 2 mais velhos ficaram para trás e foram mortos. Então, quando atravessei a primeira ponte, fui apanhado pela noite. Tive de montar a minha tenda e colocá-la por baixo de uma das árvores. Estava muito frio, mas ao mesmo tempo eu estava feliz. Aguardava ansiosamente por encontrar alguém aqui. Continuei então a minha jornada na manhã seguinte e cheguei aqui por volta das 10 horas da manhã. Katire é uma comunidade que sofreu muito durante a guerra. Em 2002, o LRA executou quase 800 pessoas. Foi então exterminada uma geração inteira. Depois começaram as celebrações. Eu fiquei aqui durante 4 dias. Começámos a celebração dos 3 dias pascais. Foi também muito difícil porque tínhamos uma geração inteira que não sabia o que era um padre ou uma pessoa religiosa. Começámos praticamente do zero. Embora tivéssemos sofrido muito, o Padre Ben rezou por nós para que não deixássemos este lugar. Tudo o que queríamos era tomar conta das crianças que Deus nos poupou. O Exército de Resistência do Senhor foi estabelecido no Uganda, vizinho do sul do Sudão, em 1985. É um exército guerrilheiro fanático que se dedica a combater o governo e a governar o Uganda. O LRA ataca aldeias, queima, viola, mata e rapta crianças, que depois integra no seu exército à força, coagindo-as a lutar. Os guerrilheiros mais novos não têm mais do que 5 anos de idade. Estes raptos não acabaram. Muitos habitantes do Sul acreditam que nos anos 90 o governo islâmico do Sudão do Norte contratou o LRA para aterrorizar o Sul. No entanto, os ataques são apenas uma parte de um conflito armado que tem sido encolarizado entre o Norte e o Sul desde há mais de 20 anos. Durante a guerra, mais de 2 milhões de pessoas perderam a vida e mais de 4 milhões e meio foram forçadas a fugir. O exército islâmico do governo levou a cabo uma limpeza étnica premeditada, principalmente nas zonas petrolíferas do país. É algo difícil. O mais difícil é chegar perto de uma família que perdeu os seus pais, irmãos, irmãs e dizer: perdoemos os nossos inimigos. Eles não acreditam que seja possível. Foi o maior desafio falar com eles, ensiná-los a amarem-se uns aos outros e a perdoar os nossos inimigos. Quando a guerra arrebentou em Torit, estávamos no ano de 1992. Eu tinha 12 anos nessa altura. Estávamos a viajar com pessoas que iam para o Uganda.
Houve um tiroteio naquele sítio. Na realidade, muitas pessoas morreram pelo caminho quando estávamos em viagem. Continuámos a fugir. As balas poderiam facilmente atingir alguém. Uma outra pessoa foi alvejada e morreu. Havia sangue a salpicar as pessoas. Foram destruídas muitas propriedades, incluindo as casas onde estávamos, que foram incendiadas durante os conflitos. Quase não tivemos tempo para nos reunirmos e fugir, para protegermos as nossas vidas fora da nossa comunidade. As pessoas tiveram que fugir da zona de guerra para sobreviver. Muitos fugiram para o norte à pressa, muitas das vezes a pé, forçados a abandonar todos os seus bens. Pelo caminho, muitos morreram de fome, de sede ou pelos sofrimentos infligidos. Os 2 milhões de refugiados, maioritariamente cristãos, acabaram na capital do Sudão, Khartoum, em enormes bairros degradados. Muitas centenas de milhares de refugiados atravessaram a fronteira para Uganda e encontraram refúgio nos campos das Nações Unidas. Apesar de, à partida, terem um caráter temporário, muitos campos estiveram em funcionamento durante quase 30 anos. Entretanto, quando chegámos ao campo, as Nações Unidas receberam-nos e integraram-nos nesse campo. E estávamos lá como refugiados. Eles cuidavam de nós. As pessoas estavam a morrer lá porque muitas delas padeciam de imensas doenças diferentes. As pessoas infectavam-se umas às outras. Não foi fácil. Tantas pessoas e tantos animais morriam, simplesmente morriam. Era uma vida diferente. A vida naquele campo era como estar numa prisão. Não havia terra para cultivar. Nos tempos de paz, era o que fazíamos em casa. Aqui, deram-nos uma quantidade muito pequena de grão, o que não era suficiente para plantar, para conseguir comida e alimentar as nossas crianças. Os campos de refugiados são notoriamente difíceis, porque nos encontramos noutro país que, por um lado, nos quer acolher, mas por outro não quer. Na verdade, encontramos-nos confinados quase como se fôssemos, de algum modo, prisioneiros. Quero dizer com isto que apenas podemos ultrapassar as fronteiras dos campos de refugiados com a devida autorização. Temos, por um lado, a felicidade de ter um lugar para viver, mas, por outro, sabemos que, no fundo, não somos inteiramente bem-vindos naquele país. Estamos misturados com toda uma série de pessoas de diferentes origens tribais e de diferentes lugares. Existe muita competição, disputa-se por uma posição preponderante. Nos campos de refugiados, muitos receberam a ajuda da Igreja Católica, ainda que a guerra tivesse destruído a maior parte dos edifícios da Igreja. Uma das dioceses do Sul não teve um único padre durante 12 anos. Muitos padres foram mortos, expulsos ou presos. Nem mesmo os bispos foram poupados. O bispo de Juba foi feito prisioneiro em 1996 e 2 anos mais tarde também o mesmo aconteceu ao arcebispo de Khartoum, a capital do país. Os centros católicos foram demolidos por ordem e consentimento do governo. Durante o período da conversão forçada ao islamismo, apesar das perseguições e da destruição das suas infraestruturas, a Igreja continuou a cumprir o seu objetivo. The blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all, so that sins may be forgiven. Do this in memory of me. Penso que algo nos manteve juntos. O seminário nunca foi fechado. Ora, se alguém fosse morto, se alguém deixasse o seminário, todos nós fugiríamos. Na medida em que a guerra e as mortes e tudo o resto estava à nossa volta.
As pessoas estavam frustradas, pois tinham perdido os seus bens materiais. Elas tinham perdido tudo o que tinham. A Diocese perdeu muito, mas de todas as vezes dizíamos: enquanto estivermos vivos, podemos sempre conseguir outras coisas. E deste modo, a vocação também estava entre os perigos. Como padre, estive perto da morte, 9 vezes. Eles fazem isto sempre que querem juntar-se ao exército islâmico. Têm de se pôr à prova a eles mesmos. Caso contrário, se partirem sem nenhuma história para contar, serão com certeza castigados. Fazem questão de dizer: eu matei pessoas. O melhor de todos dirá: eu matei um padre. Assim sendo, era a única coisa que podiam fazer para se integrarem num grupo islâmico. Como sempre, a Igreja tornou-se a voz daqueles que não tinham voz alguma. Onde as pessoas não são respeitadas, ou onde de facto sofrem e encaram abertamente a aniquilação, onde não são aceites e onde não contam mais do que um inseto esmagado debaixo de um pé, é onde a Igreja defende um homem, mulher e criança. E assim a Igreja protegeu todas as pessoas do sul do Sudão, esforçando-se e empenhando-se em ser a voz para o mundo daqueles que não tinham voz alguma. A 9 de janeiro de 2005, o governo sudanês, chefiado pelo presidente Omar al-Bashir, juntamente com o Exército de Libertação do Povo do Sudão, assinaram um acordo de paz global na capital do Quênia, Nairobi. Na conformidade desse acordo, iniciou-se um período de transição de 6 anos, período durante o qual foi garantido ao sul do Sudão um elevado grau de autonomia, o seu próprio parlamento e o seu próprio presidente. Foi contemplada a organização de um referendo que se realizou no final desse período e no qual o povo do sul do Sudão manifestou a sua vontade de ser um povo independente. Para muitos sudaneses, o acordo de paz significou que havia, mais uma vez, razões para acreditar num futuro melhor. Agora que temos paz, começamos a perceber que estamos arrasados. Na verdade, a maioria dos padres estão arrasados. É por isso que criamos aquilo a que chamamos curar aqueles que curam. Nós, como bispos, precisamos de ser curados primeiro para sermos capazes de curar os outros. Porque este trauma é muito sério, muito sério. Alguém se mostrava furioso connosco, mesmo antes de podermos começar a falar. Nunca tínhamos visto isto antes, nunca. Agora temos muitos problemas. As doenças e o alcoolismo começam a entrar na vida das pessoas. Estes e outros problemas sociais tornaram-se gradualmente mais sérios. A assinatura do Acordo de Paz em 2005 abriu as portas a muitos deslocados sudaneses. Apesar das condições muito difíceis, os campos proporcionavam ainda assim um grau mínimo de segurança, já que a viagem de regresso não era apenas perigosa e dispendiosa, mas prevalecia também uma grande incógnita e um perfeito desconhecido em relação àquilo que o refugiado iria encontrar no final da viagem. Depois de 7 anos no campo de refugiados, decidi voltar para o Sudão. Juntei-me a alguns refugiados que iam partir e regressar ao Sudão. Há uma parte do país que está bem agora, que é segura. As pessoas deviam voltar. Pensávamos agora que, com a paz, iríamos encontrar algumas mudanças à nossa espera na nossa terra. Mas quando regressámos a casa, surgiram problemas. As casas que em tempos nos pertenceram estavam destruídas. As escolas que antes dirigíamos estavam abandonadas e destruídas também. Por isso, não temos escolas nem hospitais. Estes foram os problemas que encontramos quando voltámos para cá. Regressaram e foram empurrados para um conflito pela sua terra. Vocês estiveram fora nos campos de refugiados, por isso nós libertamos este espaço. Alguém que havia plantado uma mangueira na sua casa disse: esta é a minha casa. Não nos incomodem. Esta é a terra que nós libertamos.
No topo de todos estes desafios veio o peso da seca, tudo isto sendo algo muito normal nos primeiros anos do século XXI. As Nações Unidas declararam que mais de 900 mil pessoas no sul do Sudão enfrentavam a morte devido à fome. A fome e a pobreza provocaram frequentes epidemias de tuberculose, enquanto a malária e o calor provocavam centenas de mortes todos os anos. O povo do sul do Sudão não sabe nunca o que trará o amanhã. Talvez outra seca ou outro ataque, ou talvez mais 100 refugiados chegarão à aldeia. O povo do sul esperava uma ruptura na história do seu país. Em conformidade com o acordo de paz assinado em 2005, após 6 anos, a 9 de janeiro de 2011, o referendo permitiu-lhe decidir sobre o seu futuro, viver num país independente. A 9 de janeiro de 2011, quase todos os que tinham direito a voto participaram no referendo. Mais de 98% votaram a favor da independência do sul do Sudão. É a emergência do mais recente país do mundo, a República do Sul do Sudão. Durante estes anos de miséria, este povo soube que estava acompanhado, soube que o Senhor os protegeu. Que le Seigneur la protégeait. É essa a razão pela qual ouvimos hoje, após esta vitória, canções de ilação, canções de alegria, canções de agradecimento. Eles estão convencidos de que receberam uma dádiva de Deus. Ce qu'ils ont reçu est un don de Dieu. Et de ce fait, o nosso papel é transmitir aquele valioso testemunho de pessoas que conseguiram atravessar o vale de lágrimas. Os habitantes do Sudão precisam de ter a oportunidade de processar tudo o que aconteceu para poder ultrapassar essa fase. Unir-se com a consciência de que não funcionamos como máquinas. Não somos computadores. E mesmo que o fôssemos, faz ideia de quantas vezes têm problemas com o seu computador? Não faz o que você quer. Parte da nossa humanidade tem todo um conjunto de redenções, todo um processamento de memórias, de feridas por sarar. E a Igreja tem um papel exclusivo. Garantir que não fazemos tudo isto sozinhos. Temos o dom da graça de Deus, o dom da sua misericórdia, a ajuda dos sacramentos, a presença de Cristo, a paciência de Cristo e a misericórdia de Cristo. E tudo isto são coisas que nos permitem enfrentar o despertar turbulento depois da guerra. A guerra foi o barco. Temos o despertar, que dela provém, até conseguirmos chegar a águas mais calmas. O Sudão do Sul, a mais jovem nação do mundo e os desafios que enfrenta neste início da sua história. Foi o programa 70x7. Tenha então uma boa semana. Nós regressamos de hoje a 8 dias.